Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui na sala da minha casa, mas mais especial ainda é o tema, o assunto que ela vai nos trazer. Muito interessante, muito rico a respeito da relação dela com a comida e a autoimagem desde a sua infância, adolescência e agora na fase adulta. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada. Que bom que você aceitou o convite. E quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. E veio da onde? Eu vim do interior do Amazonas, mais ou menos uns 3 dias de barco de Manaus até a minha cidade. Só pode ir de barco? Não tem estrada, Ai. né? É rio. A pessoa nunca foi para o Amazonas, fica imaginando estrada, mas não, né? Não. Bem longe mesmo. Isso. Tá, e vamos fazer uma retrospectiva então. Como é que foi assim a tua relação com a comida desde pequena e como é que era o teu corpo, como é que te alimentavam lá naquela região? Olha, a região em si, ela já tem tipo uma alimentação regional. Conta pra gente. Que é o quê? A base de farinha, com peixe, com açaí, com coisas mais regionais. Por quê? Não tem carne, não tem arroz, não tem feijão? Até tem sim nos supermercados, assim, nas cidades, né? Mas o que acontece? Esses produtos vêm de fora, então se torna muito caro. O próprio feijão é uma coisa cara. É muito caro, tipo, se for comparar, porque daí não tem estrada para chegar lá, tem que ir de barco, tem que pagar frete, essas coisas. Então se torna muito caro. Então fica em vez de comprar 1 quilo de feijão, comprar uns 3 de farinha. Então a alimentação fica muito nessa, muito sabe? monótona, né? E isso, fica uma carne de caça, um peixezinho. Carne de caça, no caso, tem que ir caçar, né? Não Sim, tá caçado ali, refrigerado, pra Não. você. É complicado. Não é na açougue, assim. Tá. E aí tu me contou que tu sempre foi gordinha, de um estereótipo gordinha. Sim. Comparado com as primas, com as amigas da região, Sim, né? sempre tive acima do meu peso, pro meu tamanho, pra minha idade, sempre. E quando isso começou a te incomodar? Olha, começou bem cedo, acho que logo assim que eu comecei a ter um pouquinho de entendimento, assim, pequena ainda, criança, de 7, 6, porque eu escutava muito dos meus familiares, minha mãe, meu pai, meus tios e pessoas à minha volta dizendo que eu estava muito gordinha, que eu tinha que emagrecer, mesmo eu comendo pouco. Quando eu estava comendo qualquer coisa, tinha que emagrecer, então isso... Então toda vez que tu estava comendo alguma coisa com outras pessoas Isso. vendo, elas te mandavam parar de comer? Isso. Mesmo se eu tivesse passado o dia todo sem comer nada e aquela fosse minha primeira refeição e fosse uma coisa assim, tem que parar de comer, tá muito gorda. Na cabeça deles, pelo fato de eu já estar gordinha, eu podia ficar muito tempo sem comer porque aquilo eu não ia passar mal, não ia sofrer, entende? Então, aí eu já comecei a ter um problema, comecei a ficar meio chateada às vezes com as pessoas, e aí essa raiva começou a migrar pra mim, né? Essa chateação toda, então eu comecei a ficar com problemas de fazer minhas refeições com as pessoas, em conjunto. Não gostava? Não gostava, comecei a odiar, porque eu sabia que toda vez que eu fosse sentar na mesa pra comer com alguém, o assunto viria pra mim. Ai, que chato, né? Sim, muito. Como é que tu resolveu isso? E o que aconteceu? Eu comecei a parar de me alimentar com as pessoas e eu passei a pensar, bom, vou comer quando eu estiver sozinha. Que na maioria das vezes é o quê? Eu pegava uma coisa e eu ia comer pro fundo do quintal, eu saía pro mato, levava minhas coisas pra mim ir comendo, andando, comendo e andando. Só que eram coisinhas pequenas. Ou seja, eu não parava de fazer uma refeição, eu saía, eu passava sempre beliscando. Sempre comendo. E sempre muito carboidrato, pelo que eu tô vendo, né? Muita coisinha que leva, sabe? Fritinho de trigo, essas coisas que eram, às vezes que minha avó fazia bastante, botava na bolsa, não pode. Saía, passava o dia roendo aquilo, sabe? E aí eu pensei, também tem essa possibilidade e também tem a noite. Que o que acontecia quando o pessoal todo ia dormir de casa, da onde eu estivesse, aí eu começava a sentir fome, daí eu pensava, o meu corpo já entendia. Acho que ele se relaxava e agora vai ser bom. Isso. Então, e daí quando chegava a parte de noite, 1 hora, 1h30, 2 horas. Madrugada, no caso, Isso. Né? Ninguém via tu fazendo isso. Às vezes sim. Tipo, o que tu tá fazendo aí essa hora? Às vezes sim, às vezes não. Porque eu pegava as coisas, daí eu ia comer no quarto porque eu queria comer entre
paredes fechadas, sem aquela ansiedade de eu estar na mesa e alguém aparecer e ficar, tá comendo isso de novo, não sei o que, sabe? Porque eu sabia que isso ia acontecer, então eu comecei a comer de madrugada. Sempre Foi de muitos madrugada. anos isso, comendo de madrugada? Foi. Tipo, até quanto de idade? Acho que até eu ficar adolescente ou um pouquinho assim, né? Então foram uns bons 4, 5 anos, né? Foi bem longo. E daí também começou que eu levava as coisas e eu comecei a engordar demais, né? E daí eu comecei a engordar. Qual é a tua altura? 1,60. Tá. Tu lembra do teu peso naquela época, assim? Oh, provavelmente tu não te pesava, né? Tu só via que tava engordando, né? Não, mas eu via pelas roupas que eu tinha. E também outra coisa que começou a me incomodar bastante, essa questão da roupa, porque minha mãe, ela sempre tinha que estar de uma cidade para outra em prol do meu irmão, que nasceu deficiente. E quando ela vinha, ela me trazia uns vestidinhos, umas roupinhas, que quando ela saía, eu estava de um jeito. E ela sempre me trazia uns 3 de lá, então minha tia me mandava alguma coisa. Quando chegava, eu não estava naquele mesmo peso. As roupas não serviam em mim. Daí o que acontecia? Ela dava para minhas primas. Ela dizia que tinha trago para mim, dava para minhas primas, e aquilo me consumia por dentro. Imagina. Porque aí, tipo, ela ganhou um presente que não deu. Por culpa minha, eu não pude ganhar o presente. Daí ela migrava e dava para minhas primas, então aquilo fica assim, meu Deus. E não é que eu não queria dar, mas era comigo a questão. Claro, super entendo. Era muito comigo. E eu ficava assim, eu não acredito. E aí botava nelas e o vestido ficava perfeito. Ai, que dor. E aquilo me feria assim, ó, de uma tal maneira que daí eu comecei a migrar pra mim. Eu não ficava chateada com prima, com mãe, nada. Comecei a migrar pra mim, toda aquela tensão e essa coisa toda. E aí que tu desenvolveu um transtorno. Isso. Que ela não sabia o nome, ela veio saber aqui em Porto Alegre, porque eu disse pra ela. Sim. Que é o transtorno de bulimia. Que é, conta pro pessoal o que tu fazia. Que daí eu comecei, eu já comia de madrugada e eu já sabia, tipo assim, eu tô engordando porque eu tô comendo isso. Mesmo eu não comendo nada durante o dia, ou tá comendo um pouquinho, beliscando ali aqui. A minha maior concentração de comida é de madrugada. Então, eu continuei comendo de madrugada, só que eu começava a chorar. E, às vezes, enquanto eu tava comendo, começava a chorar por causa daquilo. Porque daí eu perdi a minha roupa por causa disso, eu não fui pra tal lugar por causa disso, eu não tenho isso por causa disso. E daí quando eu terminava de comer chorando, comecei a enfiar, eu ficava assim, não, essa comida tem que sair, ela não pode... Alguém te ensinou isso ou tu descobriu sozinha? Não, foi assim, essa coisa tem que sair, não posso ficar com essa comida. Eu comecei a querer me arranhar, e aí eu pensei, vou começar a botar o dedo na goela, pra vomitar. E daí eu comecei a enfiar o meu dedo na minha boca. E aí vinha. Tu não se sentia assim super mal fazendo aquilo? Sim, me machucava muito a barriga, assim, parecia contraía, né? Isso, parecia que alguém tinha espremido a minha barriga. Mas, saindo pra fora... Chegava a ser todas as noites isso? Todas? Olha, tinha semanas que sim, aí tinha semanas que não, porque tinha semanas que eu não comia de madrugada. Porque eu inventava assim, não vou comer, eu passei o dia todo sem comer direito, então eu não vou comer aqui. Daí, no início, eu dormia com a barriga assim, roncando. E depois de colocar um tempo, eu nunca fiz isso, né? Mas digo, se coloca o dedo, o corpo sempre se acostuma e quer estímulos maiores depois, né? Sim, ele na verdade, eu acho que ele vai entendendo aquilo como normal, porque no início, eu só precisava colocar um pouquinho do meu dedo na minha garganta e vinha logo. Isso mesmo, vinha logo. E vinha o vômito. Certo. Depois eu comecei a ter que enfiar mais a mão, porque daí só o dedinho já não fazia efeito, sabe? Eu comecei a enfiar mais a mão, daí eu comecei a me machucar, né? Porque eu tinha que enfiar bem a mão, começava a cortar a minha mãozinha aqui e aqui. Daí, pelo dente? Isso, de tanta força que eu fazia para enfiar minha mão lá, porque eu tinha que incomodar, né? E então, depois disso, também começou a, tipo assim, não dar efeito. A minha mão já não tava mais... O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar colher, comecei a colocar minha escova de dente, que era pra ela descer mais pra poder... Pra aumentar o estímulo, né? Isso. E daí, isso daí foi também, se prolongou por um período bem longo até, assim. Porque eu fiquei com isso, né? Sim. Então...
E aí assim. tá, daí aconteceram muitas coisas e tu veio morar em Porto Alegre já faz uns 4 anos, né? Isso. 4 anos, veio com um casal de gaúchos. Tá, e aí veio para uma nova realidade, outros alimentos, maior variedade de alimentos, que maravilha! Você acha que ela adorou comer tudo que tinha aqui? Legumes, verduras, frutas? Não. 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 Eu tava. A minha alimentação era bem assim. Difícil pra mim. De agradar, né? É, porque tudo eu achava muito amargo, tudo eu achava muito demais doce, ou então azedo. E também tinha muitas variedades que eu não tinha lá. E também a quantidade de comida que Aqui. e todo dia tinha arroz, feijão e carne, feijão, arroz, carne. E eu fiquei assim, ó, só um pouquinho, como assim, né? Eu fiquei um pouco assim, nossa, tudo isso de comida. E daí, além disso, tinha os acompanhamentos, que eram as verduras, alface, cenoura, batata não, arroxinha. Arroxinha, batata doce. Não, a Berinjela. não, aquela da beterraba. Beterraba. Tá ainda aprendendo. Sim, eu sou péssima com o nome dos legumes. Então, assim, a comida do dia a dia, que pra nós é normal, era pra ti um banquete de Natal, certo? Muita coisa, isso aí. Eu acho que até te condoía um pouco, porque tu lembrava dos teus irmãos que não tinham acesso àquele tipo de alimentação também, né? Eu sempre tive isso, né? Sempre que eu ia, quando eu cheguei aqui, logo, né, também tinha essa questão da alimentação. E logo em seguida as pessoas que me conheciam começavam também a me convidar pra mim. Vamos levar ela pra ir num rodízio de pizza, pra ela conhecer, que eu nunca tinha ido, nem sabia que rodízio de pizza, eu não sabia que tinha nem variedade desse tanto de pizza. Então eu comecei a ir, toda vez que eu ia comer, eu comia assim na frente das pessoas, né? Mas aquela coisa dentro de mim, tipo assim, essa comida toda, aí vinha as coisas dos meus irmãos, tipo assim, eu queria que meus irmãos tivessem, podia dividir com eles o tanto de comida que tem aqui. E as pessoas sobrando no prato. As pessoas sobrando, né? no prato, as pessoas assim, não quero mais, e a comida ali no prato. E aquilo, eu ficava tipo assim, ó, meu coração apertava, e quando eu chegava em casa, eu pensava assim, ó, eu não posso. Aqui continuou então. É isso, eu não posso, eu tenho que tirar pra fora. Sim, claro, tu tá num lugar novo. O que as pessoas querem fazer? Te agradar, te mostrar o que tem de novo, achando que tu tava curtindo muito. E ia comer super bem, vamos pagar né? Sim. Só que não aconteceu isso, só que essas pessoas notavam. Não, porque na hora eu achava muito maravilhoso. Tipo assim, como que essas pessoas estão sendo, né, carinhosas e mesmo eu ainda sendo um pouco arisca, como, né, o pessoal fala que eu sou meio... Mas é porque eu ficava querendo observar, né, era novo pra mim, então eu achava muito legal, muito amorosos eles, isso comigo, eu achava muito atencioso. E a família que tu tava também claro, essas fast food que todo mundo come e oferece, não era todo dia dentro de casa, era comida saudável. Era comida saudável. Mas aí essa pessoa que você estava morando te oferecia saladas e tu não conseguia comer uma folha, por exemplo, um couve. Sim, a pessoa que eu morava, que eu estava morando, sempre me incentivou muito a comer, me ensinou como a se portar, porque ela é uma pessoa que cuida muito da saúde também. Né? Acho que já veio de família aquilo dela. E então ela estava sempre dizendo que antes da gente começar a refeição, eu tinha que sentar direitinho, pegar o garfo e a faca bonitinho para me cortar a carne. E antes de eu fazer a refeição, eu tinha que comer salada. E eu assim, como assim? Ela, primeiro a salada, depois a gente vai pra comida. Certo. E aí eu tinha uma certa resistência porque era muita coisinha, então. Mas ela sempre me incentivando. Mas não ia. Até ia, mas era aquela coisa engolida, sabe? Sem prazer. Eu cortava, botava na boca e às vezes fechava o nariz e botava água. Ou então eu não conseguia controlar a minha expressão facial. Que sempre ela fazia isso. Quando ela me dava uma coisa pra me provar, que ela falava, tu tem que provar pelo menos. Aí eu provava e aí a minha cara queria botar isso aí. Tá, mas assim tu continuou com essa fobia social à mesa, de comer na frente dos outros. Porque aqui ninguém fica regulando o que tu come, né? Tá comendo demais, porque tu tá gordo. Só esse discurso tu não ouviu aqui, né? Ou sim? Não. Não? Não. Não, só pra saber, né? Porque as pessoas não costumam fazer isso. Não. Mas
o negócio tava muito em mim. Já tava em ti, né? Então tu Mesmo- continuou com o isso. transtorno de bulimia Tipo, só comigo, sem as pessoas. e ninguém via tu vomitando? Depois de um tempo, sim, a irmã na qual eu morava com ela começou a observar, sim, isso, entende? E mesmo eu estando na mesa com as pessoas aqui e ninguém me falando nada sobre o meu corpo, a cada colher que eu colocava na boca, cada garfada, assim, parecia que a pessoa tinha acabado de virar pra mim e falar alguma coisa sobre minha alimentação. E teve uma segunda questão. Aqui em Porto Alegre, de onde estamos falando, ela foi diagnosticada com um transtorno de bipolaridade, né? Que ela não desenvolveu aqui, ela veio com ele por outros traumas e coisas que viveu na vida dela. E aí foi diagnosticada e está sendo medicada em relação a isso, está estável já faz muitos meses, né? Sim. E como é que foi, porque a bipolaridade a gente sabe que, via de regra, não tem cura, tem tratamento e vive-se normalmente, mas a bulimia tem tratamento. Ela não fez um tratamento psicológico, porque ela não sabia, não foi encaminhada, né? Mas como é que daí tu conseguiu parar? Mesmo assim, ó, ela me contou que quando ela pensava, só em pensar em botar pra fora, o estímulo já vinha pelo pensamento. Isso, eu não precisava, tipo, colocar. Só de eu ficar pensando assim, ó, eu comi demais, e tipo assim, eu vou engordar. Eu comi e vou engordar, eu tô ficando gorda, e aí aquilo já vinha antes. Tu chegou aqui com quantos quilos em Porto Alegre? Olha, eu cheguei por aqui entre uns 80 e 85. 80 e 85, daí tu chegou a quantos quilos? A 105 quilos. 105. Há 7 meses atrás tu estava com 105 quilos. Isso. Por que engordou em Porto Alegre? Porque aqui eu tive muito mais acesso a comidas industrializadas, pacotinhos fechados de bolinhos, de doces, de salgados, comida, iFood, essas coisas. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar e eu sempre fui trabalhar na casa das pessoas, morar com as pessoas. O que também não me ajudou em muita coisa. Por quê? Porque eu tinha a questão da alimentação com as pessoas. Então, qual era o meu horário de comer? Quando eu estava trancada, quando eu estava fechadinha no quarto. E aí, qual era a alimentação? Que eu ia sair de noite para fazer comida? Não. Pacotes. Imaginei. De madrugada, comer pacotes. E aqui é muito mais fácil conseguir pacote do que no Amazonas, Isso, né? com certeza. Sei lá, bolacha, chocolate, bala, isso, salgadinho. Demais. Muita variedade também, né? Fora que no Amazonas tu caminhava muito mais do que aqui. Muito. Lá no Amazonas eu estava sempre caminhando para ir para um sítio, que é onde a gente faz a farinha, que tem que caminhar na areia, que soa demais, faz força, pula na água, desce, sobe em árvore, então estava sempre em movimento, né? Sim. E a cidade é pequena, então se tu quiser, tu anda na cidade toda. Cruza a cidade a pé. Isso, tu cruza a cidade com um lado e com o outro a pé, então. Quantos habitantes tu tem ideia? Senão... Hoje em dia eu não tenho ideia. Hoje em dia Como se fosse um bairro de Porto Alegre, assim, um pouquinho maiorzinho, assim. Bem, depois a gente pesquisa, pra quem quiser saber, é Alvarães, né? Alvarães. Isso aí, o nome dela é Alvarães. Daí tá, vamos agora pra parte boa. Chegou nos 105 quilos, teve até crise de depressão aqui. Sim. Da depressão faz comer mais ainda ou não? Não sei. Depende de qual, porque a questão dessa da bipolaridade, que é muito complicado para quem tem, é que tu passa uns meses num pico de uma euforia, de uma felicidade, de uma coisa de uma mania, né? Das vezes tu adquire uma mania nisso. Aí quando tu baixa por uma depressão, é muito forte que atrapalha tudo, atrapalha teu trabalho, atrapalha tua convivência com as pessoas, atrapalha tu querer sair de casa, que no caso estava sendo o meu caso. Eu não suportava, eu não aguentava sair de casa para tomar um sol, até que para mim tomar um sol era assim, muito difícil, tinha que ser praticamente obrigada a botar as pernas para pegar sol. Quando chegava gente em casa, dentro de casa, eu ficava desesperada, eu corria e ficava no banheiro, porque eu não aguentava
estar socializando dentro de casa com outra pessoa que eu não sabia que era da casa, entende? Então, aí eu tava numa situação bem mais complicada, bem mais difícil, que, tipo, levantar da cama era um sacrifício, tomar um banho era um sacrifício, escovar os dentes era algo assim, tipo, uma meta do dia, e tomar um copo d'água era, tipo assim, ó, concluir uma tarefa do dia. Ah, e comer também era chato. E comer também, porque toda hora, na hora de comer, era aquela, começou assim, eu comia contraída por causa daquilo, entende? Sim. E aí foi essa irmã começou a me falar do curso de alimentação, que eu não conhecia você, e aí ela começou a me falar e eu nem dava bola, ela falou por uns meses antes. Meses? E eu não dei bola, né? Mas aí ela falou assim, olha, ela me deu um choque assim, ela vai começar agora, é amanhã, que ia começar na quinta-feira. Que mês foi isso? Foi em junho. Junho de 2023. Isso. Eu lancei 6 grupos ao longo de 2026, né? Fevereiro, março, era mais ou menos, durava quase 2 meses, né? Pro lançamento do próximo. E aí tu entrou no 4º grupo, né? Isso. 4º grupo. Tá. Eu também não te conhecia. Eu, ai, que legal, uma indiazinha. Só que ela não era essa simpatia, minha gente. Ela era super fechada, ela só respondia o que era perguntado. Tu via assim, tipo assim, não me demande que eu quero ficar quieta só ouvindo. Eu sei. E era... assim. E eu também, quando eu comecei o curso, eu comecei numa resistência, assim, que eu tava ali obrigada, porque ele falou assim, não, tu vai fazer, já falei com ela, porque até no último momento, isso também é uma questão, né, uma dificuldade, vamos falar que eu marco as coisas, e daí depois desmarco em cima da hora. E daí ela vai fazer o curso? Vamos, porque daí ela me mandou os posts, que é o que você faz a divulgação, das coisas que você fala sobre o que vai acontecer no curso. E daí ela me deu pra mim ler, que legal, vamos fazer? Vamos. Em cima da hora eu falei assim, não quero, não vou. E ela assim, não, você vai fazer sim, vai pegar o celular e vai sentar e vai escutar a aula. Aí eu fiquei assim, não vou. E ela, a primeira aula, se tu não gostar, tu não precisa fazer. Beleza, fui assim, ó, primeira aula, se eu não gostar, não preciso fazer. Só que eu não contava que eu ia prestar atenção na aula em cada coisa. Eu falava, até porque eu estava observando tudo. E observando a pessoa que ia me falar. Porque a gente escuta muito, né, pessoas na internet falando, você vai emagrecer, com uma promessa muito tentadora até. Só que, tipo, não é real. Eu fiz essa promessa? Não. Não fez essa promessa. Não foi essa promessa. O que fez assim tu me comprar, no sentido de acho que acertei, acho que agora vou ficar com ela? Que coisas eu falei que te incentivaram a continuar e não a desistir? Eu acho que essa certeza desta compra foi depois da primeira semana, porque logo no início, na primeira aula inicial, que era essa aula de organização, eu fiquei um pouco assim em choque, porque você falou assim, ó, todas as coisas que uma pessoa faz errado que vai causar na vida da pessoa. Então, aquilo já me impactou, porque toda coisa que você falou, da número 1 até a última, eu pensei assim, eu faço o dobro disso. Eu faço muito mais que isso. Eu acho que quando eu falei sobre horário de dormir, de acordar, horário das refeições, quantidade de água, né? E o que isso ia prejudicar na vida da pessoa, o que prejudica na saúde física, mental, emocional. E eu fiquei assim, ó. Aí, quando terminou a aula, eu saí e olhei pra ela assim, ó, olha, eu tô morrendo. Eu quero avisar que eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Agora eu me dei conta que eu tô me matando. De verdade. E eu pensei assim, ó, não sei como, eu ainda não morri. Porque a Viviane, gente, ela tinha insônia gravíssima, dormia assim, ó, se dormisse 4 horas seguido, 4 horas durante a madrugada é muito. É um sono picoteado, eu consegui dormir depois das 2, 2h30, aí 6h30, 7 já tá de pé, mas aí fica aquela leseira. Aí, entendeu? Tudo errado mesmo, isso, né? quando eu conseguia dormir, né? Porque tinha semanas que Emendava. passava virada. Água, bebia só um copo por dia, eu acho, né? Quando eu estava assim, ó, minha garganta rasgando desejo.
Aí eu bebia água, que era muito complicado. Então, aí a primeira semana eu falei assim, eu já estava no fundo do poço, naquele momento assim, sabe? Tudo desandado, vida social, trabalho, financeiro, tudo tava familiar, tava tudo assim lá embaixo. Eu pensei assim, por que não tentar, né? Por que não? Vou dar essa chance, né? O que eu tenho a perder? Não era nem pra mim a chance, né? Era pra ti era mesmo. pra mim. Eu falei assim, não tenho nada a perder mesmo, né? Então vamos lá. E daí eu comecei a dizer, tá, se for pra fazer isso aí, vamos fazer direito, né? Peguei a primeira semana, organizei. E na primeira semana que eu comecei a fazer tudinho bonitinho que tinha que ser feito, eu emagreci 3 quilos. 3 quilos assim, sem nenhum exercício. Sem nem sair de casa também. 3 quilos. Eu fui em 4 farmácias pra me confirmar se aquilo que pensei era verdade. Quando eu cheguei assim, ó, porque tinha as semanas que a gente tinha que controlar, né? Toda semana a gente tinha que controlar quanto a gente perdeu. Não, é uma tabela que é para elas marcarem a data, o peso e algumas medidas corporais para irem se acompanhando, porque como o curso é online, eu ensinei como se fazem as medidas, porque muitas vezes a balança não diz tudo, mas perímetros corporais dizem muito. Então ela foi vendo essa evolução e ficando impressionada. Daí, quando eu vi assim, eu falei, nossa, na primeira semana? Aí eu falei assim, não, aí foi o momento em que eu comprei, assim, eu falei, não, ela tá ensinando, é verdade. E daí eu comecei a me apaixonar, comecei a ser autônoma na cozinha, porque, né, eu morava com mais pessoas, as pessoas não iam com a mesma comida que eu tava fazendo. E quando elas estavam fazendo comida, eu assim, não posso comer. Aí eu, não, então eu vou fazer minha comida. Então eu comecei eu mesma preparar minha comida com os alimentos. Não, isso aqui pode, isso aqui não é tão caloroso, isso aqui não tem tanta caloria, isso não tem tanto carboidrato. Comecei a cuidar mais disso. Então, e daí tu conseguiu comer legumes e verduras com mais gosto? Depois de ter entendido, como é que mudou o teu paladar? Porque hoje tu come tudo. Olha, acho que a questão da mudança do paladar, de iniciação, a gente vai sentir sim um certo assim, um desconforto, porque é algo novo, a gente não está acostumado, a gente tem que acostumar que aquilo aí é comum, é normal e que aquilo é gostoso. Mas eu acho que tem muito assim, da pessoa abrir a sua mente e tipo assim, querer isso, porque se ela quiser continuar comendo sem, eu não quero isso, não gosto disso, vai continuar não gostando daquilo e não querendo comer aquilo. Entende? Então eu penso assim, não, eu quero, por que eu tô comendo isso aqui? Não, porque isso aqui é bom pra minha saúde, vai ajudar em tal coisa na minha vida, então isso aqui é maravilhoso. E daí eu comecei a comer e começou a se tornar uma coisa muito mais agradável na minha boca. O meu paladar começou a mudar muito. E isso foi muito nítido para as pessoas que estavam à minha volta. Porque eu comecei a comer muito mais verdura e as pessoas estavam assim, gente, né? Que legal, é isso aí, tá comendo, né, verdura. Até coisas que eu não consigo comer até hoje, eu tentei introduzir. Tentei, né? Eu experimentei, eu fui, mas tipo aí... o quê? Tipo a cebola. Mas a cebola também. Mas é a questão que eu digo, é da pessoa experimentar. Ninguém corta uma cebola pra comer, assim, a cebola é um complemento, é importante, Sim. faz bem, mas não tem, digamos, nenhum prejuízo não comer cebola. A alho tu come, né? Sim. Aí tu aprendeu a fazer refogadinhos, panquequinhas, Isso. aprendeu o mundo dos temperos novos, né? Então aquelas coisas sem gosto, elas podem ter um gosto natural à base de temperos naturais. E aí que tu pode preparar um frango de vários sabores diferentes. Sim. Uma verdura também, né? As texturas. Então é um mundo da cozinha terapia, né? Isso. E daí também foi mudando o meu humor, né? O meu humor foi mudando, porque aquilo foi me dando, mesmo com tudo ruim, aquilo que foi começando a me dar uma alegria, tipo assim, de continuar em algo. Que pra mim é assim, eu começo uma coisa e de repente para. Eu disse, não, isso não vai dar certo, e aí eu paro ali. E acabou. Não tem o que faça eu voltar. E aquilo não, aquilo começou a falar assim, não, aquilo é pra mim, é comigo. E tu conseguiu regular o teu sono? Eu consegui. Esse demorou, né? Demorou um pouco, muito, porque eu tentava, né, regular, eu deitava no horário certo, mas o sono ia vir depois de um tempo. Mas isso daí eu fui trabalhando também, trabalhando, até eu conseguir
dormir a quantidade que eu precisava. Aprender algumas técnicas para pegar no sono. Isso aí, eu aprendi umas técnicas, fiz elas, né? E também tentava me programar durante o dia para aquele horário eu ir dormir. E daí tu não tinha aquela fome noturna absurda como tu sempre fazia, era comer de noite? Tu parou completamente de comer de noite, né? Tu come até as 6:30 da tarde, no máximo, né? No máximo, isso aí. E aí não vem aquela coisa de, meu estômago tá roendo. Não? Não. Porque tu tá te alimentando melhor de dia. Eu me alimento bem de dia, tomo meu café da manhã. Às vezes não, porque às vezes eu gosto de fazer um jejum, né? Eu fico intercalando. Mas aí eu me alimento bem na hora do almoço com alimentos saudáveis que vão me sustentar, que vão me dar tempo de saciedade. E aí, antes de eu ir para casa, onde eu estiver, eu como uma panquequinha, eu como uma coisa mais leve, que eu não sinto fome durante a noite mais. Maravilha. Eu consigo... E hoje, sentar à mesa com as pessoas, aí tu virou a estrela da mesa, né? Sim. Antes, do bullying pro glamour, não sei como dizer, mas hoje ela come e as pessoas, o que tu tá comendo? Que comida cheirosa! E ela, como tu come com prazer, como tu, dá vontade de comer a tua comida. Olha como mudou. Sim, verdade. E eu acho que isso é tão importante quando a gente fica feliz com o que a gente está fazendo, que isso acaba, mesmo a gente sem falar nada para as pessoas, tipo, tu não pode comer isso é muito caloria. As pessoas começam a ficar assim, tão inspiradas e incentivadas que elas começam a querer fazer a mesma coisa, que é o que acontece no meu trabalho às vezes. Às vezes meninas... Onde é que tu tá trabalhando agora? Eu trabalho na CIA da Nutrição. Tá. Na loja que você indica no curso. Olha como é a vida, né? Deus queria abençoar essa menina mesmo, porque entrou no curso, mudou de vida. Eu indico uma lista de compras de alimentos naturais a granel, cereais, chás, temperos, frutas desidratadas, castanhas, enfim. Essa loja, a Companhia da Nutrição, ela vende tudo isso e eu gosto dessa loja e eu indico comprar ali, né? É uma indicação minha. E aconteceu, né, por graça de Deus, que faz 1 mês e pouco que tu tá trabalhando lá, conseguiu um emprego lá. Então pensa a alegria desse ser humano de trabalhar lá e de explicar para as pessoas para que serve cada... psyllium, farinha de coco, chá disso, né? Tudo. Isso. E as pessoas acham que ela é a nutricionista. Dá para acreditar. Olha o galope que ela deu, né? Sim. Que tremendo. Fico muito feliz com o teu desenvolvimento. Isso, eu também. Eu sou a pessoa que estou mais feliz ainda porque eu vi a diferença em mim mesma, em a questão de ficar estabilizada, a questão de eu conseguir dormir, a questão de me alimentar, a questão de eu estar feliz, de eu ter, como eu posso dizer, ficar mais tempo numa coisa. Não ficar assim em ciclos, né? Isso, altos e baixos. Isso. Ficar bem constante, essa palavra. Ficar constante nas coisas. E eu fico muito feliz com isso comigo. Então eu fiz assim, não tem nada a perder. E agora se tu quiser, por exemplo, no Natal, no Novo, tu deve ter comido sobremesas, comeu a mais. E aí o teu cérebro pensou, comi demais, preciso vomitar. Aconteceu isso? Não. Não aconteceu. Não mesmo. Então, tá curada, porque tu comeu docinho, né? Comi. Não tem problema. Final de ano, socialização. É que no caso meu estilo de alimentação de vida me permite, claro, né? Porque eu não fico louca de, eu não vou comer aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo. Não, eu posso comer tudo. Porque a minha alimentação de segunda a segunda, ela é limpa, né? Eu escolho muito bem a minha alimentação. Aprendeu a preparar. Eu preparo muito bem ela, sei o que eu quero fazer. Então, sei pra que vai servir, sei, né, como eu vou lidar com isso. Então, quando eu preciso ir para um local onde tenha coisas que não são saudáveis, que tem doce, salgado, um evento, uma festa, eu não fico... culpada. Eu não fico... essa é a ideia. Eu vou, eu como e depois eu faço a minha compensação. Então, tu não faz dieta, certo? Não. Tu já está reprogramada. Não é sofrimento. Não é sofrimento pra mim. Porque dieta tem uma data pra começar e ela tem uma data pra terminar. Isso vai terminar quando eu me for.
não quero que termine isso nunca. Na verdade, no curso nós fazemos uma ciclagem de dietas validadas, como a detoxificação. É uma dieta, mas ela é por 7 dias, ela é necessária para dar um reset, né, uma limpada. Depois fazemos low carb, ensino o princípio, né, cetogênica, jejum intermitente. Então a gente aplicou dietas validadas no grupo de emagrecimento, certo? Mas não é nada contado em termos de porção, é qualitativo, por isso que serve para todos. Depois a pessoa aprende a ficar na manutenção, que é o caso dela. Mas se ela pensar assim, essa semana eu quero dar uma aceleradinha no meu emagrecimento, eu vou fazer uma low carb mais puxada. Ela sabe fazer, porque ela ganhou a apostila, né, imprimiu a apostila. Já fez quantas vezes o curso? 3 vezes. 3 vezes essa pessoa. 3 vezes. Mas eu também fiz isso porque estar numa comunidade onde tem mais pessoas, que nem no grupo, eu tinha muita vergonha de falar, de mandar mensagem. Então, quando eles alguém fazia uma pergunta ou queria tirar uma dúvida com você respondia aquela dúvida e já respondia a minha também. Então, aquilo pra mim era maravilhoso ter alguém pra perguntar ali. E também, qualquer coisinha, eu podia perguntar pra você, que a gente tem acesso a você durante o curso, né? Privado, né? Isso. Então, qualquer coisa que eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Onde eu chego? Aí eu podia ir com você e você tava sempre errei alguma coisa, tô com uma dor, tô com uma indisposição. Isso. Sabe? Ou então, posso comer aquilo, isso aqui na dieta? E daí você tava sempre ali pra dar um apoio pra gente. Não, assim, explicava tudo bonitinho. Então, isso fez muita diferença. Até então, que eu fiz o curso 3 vezes, eu não queria de jeito nenhum. E aí as pessoas falavam assim, mas tu tem essa apostila, tu pode fazer, tu tá lendo. Eu falei, não, mas eu não vou ler sozinha, não. Eu quero que ela escutar de novo a aula. O engajamento que dá aquela força, né, no grupo. As fotos dos pratos que elas mandavam. Sim. Como é que foi? Hoje não foi, essa semana não foi muito bem, eu furei, isso. Então, essa coisa de confessar, gera uma intimidade, é gostoso saber que eu não tô solta, que tem alguém me vendo, me avaliando, e a pessoa quer ser avaliada, por isso que ela tá ali, né? Mas não é nada constrangedor, né? Não é nada constrangedor, até porque a gente fica naquela expectativa de tipo, quinta-feira é o dia da aula, eu tenho que me puxar, eu tenho que me apresentar pra minha Nutri, que eu não lancei, então isso tudo dá um suporte muito grande, dá uma força muito grande pra gente continuar naquilo. E até então dos cursos que eu fiz até aqui, sem nenhum exercício físico, eu perdi 20 quilos. Foi do manequim 56 pro 46. E ainda está em processo, né? E ainda está em processo, que nem eu te falei, isso não vai acabar. Então, eu vou indo devagar porque eu sei que o meu emagrecimento ele tem que ser sustentável, saudável. Eu não quero fazer uma coisa que vá, tipo, que eu perca muito rápido, porque isso não é saudável. Isso gera efeito sanfona, né? Isso. Não, mas tá super bom, assim, eu acho que agora tu deve estar perdendo uns 4 quilos por mês, que tá ótimo, 3, os quilos finais são os mais difíceis, requerem, né, menos derrapadas, enfim. Mas só por ter estabilizado o peso em dezembro, é um mês que todo mundo engorda, ela se manteve, tá ótimo. Sim, cheguei no objetivo, né? Dia 31 de dezembro eu estava com o peso que programado para dia 30 de dezembro e graças a Deus eu não tive um aumento de peso significativo durante o Natal. E agora tu tá num trabalho que tu caminha mais, tu sobe escada, atende público, então não é uma coisa doméstica, paradona, né? Claro. Então, que maravilha. Até nisso a alimentação me ajudou, na questão de eu lidar com as pessoas, com o público, porque saí de uma pessoa totalmente antissocial e fóbica social para uma pessoa que trabalha com o público, num local onde é um entra e sai de pessoas e que demanda muito da nossa energia e eu consigo equilibrar. Não tenho pânico e não corro, não me dá nenhum problema e não chego em casa assim, esgotadíssima, que era o que Antes, mesmo com remédio, com mais alta dose, isso não acontecia. Não. Eu falava com uma pessoazinha, aquilo acabava comigo. A bateria social. Isso, eu ia pra casa e eu dormia 2 dias seguidos. As pessoas,
eu não conseguia acordar para me comer. Então, nisso também a alimentação me ajudou muito. Que coisa, hein? A gente organizar. Vejam como o processo de emagrecimento vai muito além de ver o lado de fora. Ela teve um benefício mental, cognitivo, emocional, todos. Tudo por organizar a vida. É uma organização de vida. Claro que eu não tenho como falar tudo isso aqui pra vocês, mas eu recomendo que vocês entrem ali no meu Instagram, marciagubiani_nutri, tá? Esse é o meu @ do Instagram, vou deixar escrito aqui na descrição, para vocês verem ali as postagens que eu tenho feito, né? Do grupo, da maneira como eu trabalho, da maneira como eu lido. Eventualmente vai ter coisas novas, claro, e a cada 2 meses eu lanço um grupo novo. Agora, hoje é dia 9 de janeiro, né? E dia 22 de janeiro de 2024, vamos começar a turma 7 do Restaure-se, de uma maneira turbinada que eu chamo, porque esse curso vai ficar numa plataforma online, as aulas gravadas, e aulas de treinamento funcional, aulas de culinária em vídeos, apostila, tá? Mas esse engajamento continua, os inscritos ficam comigo no grupo do WhatsApp. O modelo de janeiro está sendo assim. Não sei se mais adiante você vai estar vendo esse vídeo, em outros meses pode ser que algum formato mude, mas aí é só entrar em contato comigo no privado que eu dou todas as informações. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtizinho assim para ajudar o canal que está iniciando. Compartilhe com amigos, com pessoas que vocês pensam assim, eu não sei como fazer para ajudar aquela pessoa. Pela graça e misericórdia de Deus, eu não imaginava que eu traria tanto benefício para um aluno de um grupo de reeducação alimentar. Mas deu certo, estamos aqui só compartilhando com vocês. Muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Foi de grande valia teu testemunho, tenho certeza que vai rodar o mundo. É a primeira vez também que eu tô dando. Primeira vez? Isso aí. Ai, que lindo! É isso. Que lindo, que privilégio.